Bom dia, meus amigos! Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Estando bem? Eu esqueço às vezes, gente, de pôr meu microfone. Estou me acostumando ainda com esse negócio, com essas coisas, sabe? Mas dá muita diferença na gravação. Até que na reunião, assim, não dá diferença, mas na gravação depois dá muita diferença. Sejam muito bem-vindos. 1º de agosto, hein, gente? 1º dia do mês de agosto. Oficialmente, mais da metade do ano já se foi, né? Mês 8, esse mês é um mês muito importante para mim, que é aniversário do meu filhote. Vai fazer 5 anos. Gente do céu, que é isso? Parece que esses dias esse menino nasceu, agora tá aí. Agora tá aí querendo aprender alfabeto em russo. Tá pra me deixar louca. Acabou de acordar. Ô, mamãe. Oi! Vai lá no papai, a mamãe já vai. Mamãe já vai. Ó, tá querendo que abra a porta, gente. Aí, ó, quem é mãe e pai vai entender isso aí. Não é fácil eu mostrar ele para vocês. Oi, acordou mesmo? Aqui? Tá um pezinho? Ai! O quê? Tá muito claro? Vamos lá. Vamos lá embaixo. Frio? Você quer água? Ah, você quer água. Madeira. Mamãe vai pegar água. Aqui, amor da mãe. Já vou, mamãe já volta. Pronto, meu povo, é isso. Né? Ser mamãe é isso. Mas quem é mãe e pai muito provavelmente passa por isso, né? Tá ali, aí vem aquele sentimento. Será que eu tô tirando do meu um tempo que não é meu, né? Você sente muito isso nos estudos. Mas eu vejo que é por eles também. Então, minimiza essa dor que você sente, esse desconforto. Pode ter certeza que lá na frente, ele menorzinho, né, vai estar maior, vai entender e, na verdade, você vai ser um exemplo, tá? Deixa eu ver aqui, alguém fez uma perguntinha. Dia 12, Thalita. Dia 12 de agosto. 5 aninhos. Mas vamos lá, vamos começar. Dia 20. O da Desirê, gente, é amanhã. Amanhã, o da Desirê. Temos vários agostinos aqui, então. Vários agostinos. Vamos continuar a nossa leitura
Vamos continuar aqui no artigo 51, seção 3 da Câmara dos Deputados. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Elaborar seu regimento interno. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7º. Seção 4 do Senado Federal. Compete privativamente ao Senado Federal. Ó, você vê que a Câmara dos Deputados era autorizar a instauração do processo contra o presidente e o vice-presidente e proceder à tomada de contas, né? Já do Senado é processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição, ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo presidente da República, governador de território, presidente e diretores do Banco Central, procurador-geral da República, titulares de outros cargos que a lei determinar. Aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do DF, dos territórios e dos municípios. Fixar, por proposta do presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Gente, esses trechos aqui, eles, assim, de uma forma recorrente, depende do tipo de concurso, eles são cobrados. E na literalidade, porque você vê que o próprio texto já não é tão simples, né? Só de você ler o texto, não é uma leitura fluida. Mas quando você vai lendo ali, vai memorizando, voltando, né? Você saber a literalidade aqui, você já vai acertar a questão. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do DF e dos municípios. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do PGR antes do término do seu mandato. Elaborar seu regimento interno. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação,
transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1º e 2º, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Nacional, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo, com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Vou tomar um golinho de café aqui. Seção 5, dos deputados e senadores. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Gente. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares, e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida. Gente, só comentar uma coisa com vocês, né? Que quando eu comecei a estudar direito constitucional, eu não tinha o hábito daquelas questões de exploração, né, que eu falei para vocês. Isso aí foi uma técnica que eu aprendi depois. E eu lembro, assim, que eu ia lendo, né, o direito constitucional em si, e eu me apegava em certas informações que eu achava que era interessante, que eu queria cair em prova, porque até então eu não tinha feito exercícios, né, não fazia exercícios. E essa parte aqui do quórum, 2/3, maioria absoluta, não sei o quê, gente, eu achava que era absurdo, eu nunca pensei que eles cobrariam isso. E vocês já viram a quantidade de questões que tem cobrando o quórum?
2/3, 3/5, não sei o quê. Ou seja, quando você faz aquelas questões de exploração, antes de começar o conteúdo, você já vai ver que isso cai. Então, na hora que você for estudar, o seu sistema de alerta ali já vai estar ligado e você já vai se atentar mais, né? O que é o estudo ativo? É um estudo extremamente concentrado, em que você vai focando naquilo que realmente é importante, tá? Então, aí, nesse caso, o que você vai fazer no seu material? Você vai circular isso aqui, você vai grifar, né? Você vai dar um jeito daquela informação para o seu cérebro parecer mesmo que é mais importante. Por que nunca existe uma técnica única, né? Porque nesse caso aqui, por exemplo, é muito legal você ir grifando essas partes importantes para depois, quando finalizar, né, que tiver um nexo maior, você volta lá e faz uma tabela, né, com esses quórums. Então, era uma coisa que eu não pensei num primeiro estudo meu que cairia, porque para mim era tão bobo, né? Pois cai. Até hoje e muito. Os deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior. Desde a posse, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso 1º, a linha A. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1º, a linha A. Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Perderá o mandato o deputado ou senador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos, quando o decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos nesta Constituição. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Nos casos dos incisos 1º, 2º e 6º, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Nos casos previstos nos incisos 3º a 5º, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 2º e 3º. Não perderá o mandato o deputado ou senador investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado do Distrito Federal,
de território de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária. Licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Na hipótese do inciso 1º, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato. Seção 6 das reuniões. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para inaugurar a sessão legislativa, elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas casas, receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República, conhecer do veto e sobre ele deliberar. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos. Vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á pelo presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do presidente e do vice-presidente da República. Pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do parágrafo 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta de convocação. Seção 7ª das comissões. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Na constituição das mesas e de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas.
solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, isso aqui cai bastante, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas, na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Seção 8 do Processo Legislativo. Subseção 1. Disposição geral. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Lembram qual que é essa lei complementar? É aquela primeirinha que a gente viu no nosso primeiro encontro da Bússola, Lei Complementar 95 de 98. Subseção 2. Inclusive, se você não assistiu, vai lá no nosso canal, tem lá a playlist da Bússola da Lei Seca, é a aula 0, tá? Que a gente leu e estudou a Lei Complementar 95 de 98. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República. Esse aqui também cai bastante, gente. De mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Subseção 3, das leis. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. São de iniciativa do Presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas,
disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, Distrito Federal e territórios. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6. Militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles, tá? Como que eu faria isso aqui em um mapa mental? Por um conjunto, sabe? Aquele assim, o menorzinho, o maior, eu com certeza faria assim, porque ele vai diminuindo. Então, esse universo aqui é o que pode fazer iniciativa popular. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, direito penal e processual civil, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º, que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro, reservada à lei complementar, já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, incisos 1º, 2º, 4º, 5º e 154, inciso 2, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. O prazo a que se refere o parágrafo 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Vamos aqui até o final do artigo 62.
Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Caberá à comissão. Gente, eu imagino que se colocar isso aqui por uma emenda é porque deveria estar tendo confusão. Onde que começa? Ai, minha cabeça tem hora que ela não funciona direito, gente. Eu fico pensando, por que eles colocaram isso aqui? Aquele negócio, se tem placa, tem história. Eu fico pensando, deve ter tido um rolo, uma confusão, tiveram que colocar por emenda. Eles não estavam se entendendo. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Mas, gente, só interrompendo aqui, você sabia que isso é muito bom para a memória? Essas associações que vocês fazem? Por exemplo, às vezes por conta desse meu comentário, vocês não vão esquecer isso aqui. Porque vocês vão lembrar, olha lá, a Lorene pensava que deu rolo lá na hora, por isso que é na Câmara dos Deputados. São esses tipos de associações que fazem a nossa memória ser mais fortalecida, porque você associou algum evento ou alguma outra informação àquilo. Por isso que tem gente que fala que você aprende melhor quando você estuda escutando uma música clássica. Mas já foi comprovado que não é a música clássica que faz você aprender mais. É porque você faz a conexão da música com a informação. Então, qualquer evento que esteja acontecendo, ele vai tornar mais fácil você memorizar do que se você estivesse estudando no absoluto silêncio. Por isso que não é o mais indicado estudar no absoluto silêncio. Porque às vezes uma intervenção, né, igual teve aqui do meu filho, às vezes uma intervenção, às vezes um canto de um passarinho, um negócio, vai fazer com que aquela memória se torne mais forte, porque ela deixou de ser uma memória somente semântica, que é aquela memória contextual de algo que você estudou, e se tornou uma memória episódica, né? Ela juntou uma memória um contexto ali, de uma coisa que você estudou, com um contexto. Então, ela virou uma memória episódica. E a memória episódica, ela é como se fosse um filme, né? Então, você lembra exatamente, às vezes, daquela cena. Então, fica mais fácil de lembrar do que só do assunto. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Isso aqui eu também imagino que aconteceu por quê? Porque eles não faziam o decreto, 60 dias não fazia e ficava, e aí agora? Não. Então, se não tiver o decreto, o que aconteceu? Está selado, está feito. Aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Vamos tirar a nossa foto. Abram aí as câmerazinhas de vocês, para a gente ter o nosso registro. Vou organizar um pouquinho aqui. Vamos lá. Tá bonita aqui, tá um sol. Tá ficando bem. Vamos lá, sorrisão. Aê! Meus amigos, um excelente sábado para vocês, tá?
Aconselho muito que hoje, né, se não fizeram isso ontem, tirem hoje meia horinha, 45 minutos do dia de vocês e façam um planejamento do mês de vocês. Coloquem metas pequenas e realistas, onde eu quero estar ao final do mês de agosto. O que eu quero ter feito? Por exemplo, no mês de agosto, eu quero, vamos supor que você estude 6 dias por semana, né? Um dia você folgue. Então, deixa eu ver, ó, nós temos são praticamente 4 semanas fechadinhas esse mês, né? Mês de 30 dias. Então, pense assim, 24 dias seria a minha meta, né? A minha meta. Porém, a gente sabe que existem contratempos. Então, coloque uma meta assim. Esse mês eu vou estudar no mínimo 20 dias, tá? E estabeleça um mimo para você que você vai se dar se você cumprir essa meta. Que eu vou me presentear? E aí, gente, também não é assim, eu vou me dar uma bolsa. Não, não é isso. Vou comprar um iPhone. Não, não, tá? É, por exemplo, eu vou sair vou no japonês, se eu gosto, sabe? Ou alguma coisa assim. Não ser comida também não, tá? Alguma coisa. Vou sair para passear em tal lugar, vou ao cinema. Essas pequenas coisas, elas assim nos dão mais ânimo, porque a aprovação para o nosso cérebro, ele é um objetivo ainda muito abstrato, muito distante. Ele é um prêmio em si, mas ele não é um prêmio que o seu cérebro consegue compreender, sabe? De forma lógica, não é automático. Mas quando você diminui e coloca certos marcos também como uma conquista, você se sente mais motivado, porque é mais fácil pensar que em um mês você vai estudar 20 dias, né, do que você vai ser aprovado. E tudo isso é parte da construção da aprovação. Você pode pegar e ainda mais pegar esses 20 dias, isso é só um exemplo, tá? Isso aqui você pode fazer para várias coisas do seu estudo ou da sua vida. Pegar esses 20 dias e subdividi-los em semanas, tá? Então essa semana eu vou estudar pelo menos 5 dias. E aí, isso vai tornando o estudo, a caminhada também, um pouco mais prazerosa, um pouco mais desafiadora, não fica aquele objetivo tão longe e distante, tá bom? Então, reservem um tempinho do dia de vocês para isso. É uma prática que você vai melhorando com o tempo. Alinhem expectativas, coloquem metas realistas, tá? E vocês vão ver o quão saudável é isso, tá? Já adianto para vocês que esse mês vocês vão ter um super, super presente. Nós vamos ter aí no dia 15, né? Sem ser no próximo sábado, no outro, logo após a Bússola da Lei Seca, a gente vai ter uma masterclass com uma especialista em hábitos e rotinas. Ela chama Fernanda Busnardo. E eu contratei uma aula dela para vocês, para ajudar vocês a otimizar, organizar a rotina de vocês. Então, no dia 15, depois eu vou colocar lá no grupo, né? Mas para quem está aqui, estou falando em primeira mão, já reservem a parte da manhã do dia 15, do sábado, dia 15, para essa nossa masterclass. Então, vai ser assim maravilhoso, porque eu sei que todo mundo sabe a importância da gente aliar os estudos com bons hábitos e rotinas, né? Beijão para vocês, ótimo final de semana e a gente se vê. Tchau, tchau.